incentivo ao biocombustível no Brasil acontece, mas enfrenta dificuldades. Dentre elas, a falta de condições de competitividade da indústria e as desigualdades regionais para o fornecimento da matéria-prima na agricultura familiar. Renovável e menos poluente, o biocombustível é incentivado pelo governo desde 2005, com o Programa Nacional de Produção e Uso, que prevê várias medidas para estimular o segmento produtivo. Porém, alguns entraves têm enfraquecido os elos da cadeia. A agricultura familiar, por exemplo, tem uma participação desigual no fornecimento da matéria-prima, conforme as regiões. Precisa de ações diferenciadas de acordo com a diferença da agricultura familiar em todo o Brasil. Nós temos uma agricultura familiar mais organizada no sul, produz soja, que é uma matéria-prima consolidada tecnologicamente, tem uma cadeia madura, e nós temos uma agricultura familiar que é do Nordeste, que está produzindo oleaginosas que não tem ainda tanto incentivo, a agricultura familiar no Norte que está plantando palma de óleo. Então são soluções diferenciadas. Já a indústria reclama da falta de competitividade para exportar e reivindica um novo marco regulatório que aumente a cota atual de adição de 5% de biocombustível no diesel. O que nós esperamos do novo marco regulatório são percentuais de mistura maior, atualmente é 5%, podendo chegar até 20%. O que o marco regulatório nos dê uma competitividade para iniciar as exportações de biodiesel do Brasil, que até o momento o Brasil não exporta, e que este marco regulatório também traga condições para que os consumos específicos, como são o caso das grandes cidades, possam ser implementados. Com isso, nós vamos estar melhorando a qualidade do ar nas grandes cidades. Quanto aos tributos, os biocombustíveis estão em desvantagem. O governo reduziu a CID da gasolina, combustível fóssil, em detrimento do etanol hidratado. O biocombustível vai ganhar um novo incentivo na Copa de 2014. O transporte vai ser feito por meio de ônibus híbridos, com 2 motores, movidos a etanol e eletricidade. O consumo é 35% menor, com a redução de 90% na emissão de gases de efeito estufa. Quase 50 milhões de caixas de laranja estão sobrando no mercado, sem contrato e sem destino. Em busca de solução, a Citrus BR tem ido a Brasília para evitar que as frutas apodreçam, trazendo prejuízos ao setor. A supersafra de laranja nas regiões produtoras, São Paulo e Triângulo Mineiro, está dando dor de cabeça a produtores e indústria. A estimativa da safra 2012-2013 é 364 milhões de caixas. Deste total, 34 milhões vão para os supermercados e quase 50 milhões estão sem contrato, correndo o risco de apodrecer. A indústria vai colher a própria laranja e vai cumprir todos os contratos de compra de laranja já estabelecidos. O problema é que todos os produtores que não têm contrato estão numa situação difícil, porque é muita laranja disponível e, em função da queda de consumo e do acúmulo de estoques, a indústria não tem interesse em comprar essa laranja excedente. O que tem se feito é uma conversa com o governo federal, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura de São Paulo e produtores e representantes para ver se encontram maneiras diferentes e criativas para desovar essa laranja no mercado interno ou o próprio suco no mercado interno. Porque no mercado externo não tem nenhuma possibilidade de fazer. E a indústria também não quer acumular estoques, porque isso tem um efeito direto sobre o preço do suco. A indústria tem 600 mil toneladas de estoque de suco de laranja. A safra excedente de laranja já era prevista desde o início do ano. O Conselho de Citrus foi formado exatamente para resolver este tipo de problema, mas a falta de entendimento entre produtores e a indústria impediu que uma ação fosse tomada mais rapidamente. O Brasil exporta 98% do suco que produz, 70% vai para a União Europeia. Em torno de 15% para os Estados Unidos, e aí você pulveriza em Japão, China e outros mercados. É muito concentrado em poucos mercados, tá certo? Se os europeus em crise deixam de comprar, se os americanos com problema sanitário deixam de comprar e os asiáticos por preço deixam de comprar, tem um efeito de acumulação de estoque que não é bom para ninguém.
O Banco do Brasil anunciou esta semana o aumento dos recursos financeiros para financiamentos da safra 2012 e 2013. A instituição disponibilizou 55 bilhões de reais para a agricultura comercial e familiar, 14% a mais do que o ano passado. Na safra 2011-2012, o Banco do Brasil desembolsou 48 bilhões e 200 milhões de reais, 23% a mais do que no ciclo anterior, e 2 bilhões e 500 milhões de reais a mais do que a meta prevista. As operações de custeio e comercialização cresceram 16%, já as de investimento aumentaram 49%. O Banco do Brasil vai disponibilizar 55 bilhões de reais, 14% a mais do que no ciclo anterior. Serão 44 bilhões e 500 milhões para a agricultura comercial e 10 bilhões e 500 milhões de reais para a familiar. E assim como a presidente Dilma Rousseff anunciou quando divulgou os 2 planos safras, se for necessário, o Banco do Brasil terá mais recursos para investimento. A divulgação dos números dos financiamentos rurais do banco ocorreu nesta solenidade em Brasília, na qual participaram os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Os ministros saíram sem dar entrevista, mas representantes do banco e do MDA comentaram o aumento de 14% nos recursos para financiar a próxima safra. Todos os segmentos terão um crescimento significativo quando há necessidade de apoiar, especialmente a agricultura familiar e os médios produtores, o banco não vai deixar faltar recursos. Significa que os nossos agricultores, a agricultura familiar, ela está crescendo, está buscando custeio para a safra, mas também está aumentando sua capacidade, porque nós temos um desembolso cada vez maior na área de investimento. Este agricultor familiar, que vendia os produtos de sua associação no saguão do banco, comemora o aumento dos recursos para os financiamentos, mas lembra que o otimismo sempre vem junto com os 2 pés no chão. Esses incentivos vão sair cada vez melhores porque vai dar uma condição de se aumentar a produção. Com o pé no chão, passo a passo, subir a escada, degrau a degrau para não cair. O Semana Terra Viva fica por aqui. Até domingo que vem. Tchau!